Este é um ano muito importante para a política no Brasil. Os brasileiros vão às urnas e, se não tem eleição municipal, que é a que mexe mais com as emoções, tem a eleição que mexe com o futuro da nação, que é do Estado e do país. Mas, em nível municipal, a gente tem coisa muito importante acontecendo do nosso lado. E, para falar sobre isso, eu recebo hoje o presidente da Câmara Municipal, Sebastião Mainardi Júnior. Mainardi, prazer te receber, seja bem-vindo. Obrigado, Ana. Para mim sempre é uma grande satisfação poder participar aqui do seu programa. Mainardi, a gente, ano passado, conversou no começo da legislatura, logo que o pessoal tomou posse, antes de começar o período, estava uma turma nova, né, de vereadores, uma composição nova na Câmara, uma grande renovação, e com uma expectativa aí de um tempo para acomodar. E ficamos combinados de conversar agora no começo desse ano para ver como é que as coisas estavam andando. Que avaliação que você faz desse primeiro ano que passou dessa nova legislatura? Veja, a mudança com a nova eleição, 15 novos vereadores, foi bastante grande, né? Então, e esses novos vereadores, eles imaginam, lá no período eleitoral, eles trabalham, conversam, pedem voto e imaginam que eles podem tudo. E, na verdade, quando eles chegam lá e sentam na cadeira, vão perceber que eles não podem quase nada. Então, este é o grande problema pro vereador, no caso, né? Para o vereador, ele é limitado, ele não tem como apresentar muitos projetos, alguns projetos ele não tem competência para apresentar o projeto, e muitas vezes ele imagina, eu vou resolver o problema da saúde, mas muitas vezes é de competência do Poder Executivo. Então, o que normalmente tem um período de adaptação dos vereadores novos, entender o que é a função do vereador, o que pode, o que não pode, e isso leva demanda de um tempo. Hoje, já podemos dizer que os vereadores já estão conhecendo melhor a Câmara, as comissões internas, então já começa a ter um melhor funcionamento da casa. Nós conversamos muito com os novos vereadores, demos todas as condições para que pudessem exercer seu mandato, e temos feito isso. As discussões lá normais sempre existiram e vão continuar existindo, e faz parte do Poder Legislativo. E é muito saudável, né, Mainardi, para a democracia, porque se você tem ali um parlamento muito homogêneo, que todos pensam igual, você fica com a representatividade comprometida, né? Sim, fica muito. Mas uma Câmara com boa formação, os vereadores que vieram, a maioria tem condições, consegue entender bem as coisas, então penso que para a Câmara, para a cidade foi bom a mudança. E a gente percebe também vereadores das mais diversas origens, tanto geográficas, como profissionais, como de idade, né, Mainardi? Você tem ali representantes, não que representem exclusivamente esse ou aquele segmento ou região, mas pessoas que pertencem, você tem médico, você tem advogado, você tem pessoal da área mais ligada aos distritos, isso enriquece, né? Sim, a cidade está bem representada. Muitas vezes a gente percebe as pessoas falando que o vereador tem que ter curso superior, que o vereador tem que, às vezes colocando que tem que ser mais elitizado, e não deve ser dessa forma, no meu entendimento. Claro que quanto mais vereadores tiverem curso superior, melhor, até para que entenda como o funcionamento da Câmara, mas muitas vezes nós temos vereadores que não têm o curso superior e conseguem trabalhar de forma muito boa. A Câmara tem que ser o espelho da sociedade, então ela tem que ter ali as representações políticas, e eu penso que a Câmara está bem, vamos dizer assim, bem representada da forma como está. E você tem ali, né, uma coisa que chama a atenção que você falou, dessa limitação do poder do vereador. O vereador não pode propor nenhuma lei que crie despesa para o município, né? Não pode. Qualquer despesa ou obrigações que o município tenha que assumir, só ele pode apresentar, no caso o prefeito. Os vereadores têm que algumas limitações. Então, nós temos a Comissão de Justiça, que é a comissão que baliza essa situação do que pode o vereador, quais os projetos pode apresentar e qual não pode. E nisso é que você vai acabar estreitando o papel do vereador
como um fiscal do Poder Executivo, na fiscalização Sim. mesmo. Na fiscalização, para mim, é uma das principais objetivos, né, do vereador, é a fiscalização. Ele tem que buscar fazer a fiscalização dos recursos públicos, de que forma está sendo aplicado, se as obras estão atendendo aquilo que foi proposto no edital de licitação, se o edital de licitação foi bem feito. Tudo isso cabe ao vereador e os nossos vereadores têm feito isso. E esse ano teve alguns assuntos assim de discussões bem acirradas e embates mesmo com relação ao Poder Executivo, com a questão de parcelamento de dívidas, né, de novos contratos, de licitações que acabaram não saindo. Nós tivemos alguns assuntos assim bem impactantes, né, como o transporte coletivo, lixo, contrato com Sanepar e tal. A coisa teve momentos de temperatura alta, né? Sim, muito, e faz parte do processo legislativo, e nós tivemos a CPI do transporte coletivo, tivemos a CPI dos grandes devedores, tivemos a questão do contrato da Sanepar, que desde 2015 nós estamos discutindo. Ano passado discutimos novamente, um novo contrato que mexe um pouco com a cidade. São investimentos que devem acontecer, e então precisa o valor da dívida do município com a Sanepar. Então tudo isso passa a ser uma grande discussão. E nós temos lá feito essas discussões em alto nível, isso que é importante, e nós temos conseguido fazer avançar, né, alguns projetos por conta dessa discussão que fazemos lá. Outro assunto que está sempre também gerando embates e tal, é a questão do lixo, né, Mainardi? O assuntinho espinhoso na cidade, né? Com certeza, é um lixo, né? É um lixo. Literalmente ele não foge. O lixo, o grande problema do lixo de Ponta Grossa é que há 50 anos atrás foi colocado lá no aterro do Botuquara. Naquele momento não tinha ainda, as leis ambientais não eram tão rígidas como são hoje, e foi simplesmente depositado lá. Ficou um lixão, né? Se tornou um lixão. Depois, já ainda no governo do Pedro Vosgrau, foram colocadas mantas, mas nos novos espaços, os antigos ficaram como estavam. Então, e ao longo do tempo, existe uma grande necessidade do município se adequar à legislação ambiental, porque hoje o aterro do Botuquara, que está atendendo ainda o município de Ponta Grossa, ele não atende a legislação. Nós não temos licenciamento ambiental do aterro do Botuquara. Então, o município que muitas vezes tem que estar cobrando para que as pessoas, as empresas tenham o seu licenciamento, não tem. Então, é um grande problema. E o lixo é caro, é muito caro, extremamente caro, oneroso, e tem esse problema do aterro. Então, é um assunto que vai ter que resolver uma hora ou outra. O Ministério Público já deu prazo. Esse prazo o município não conseguiu cumprir, e agora tem um prazo até o início do ano que vem, que vai ter que fechar o aterro do Botuquara e terá que ter um novo espaço para depositar o lixo do município de Ponta Grossa. E daí o tempo vai passando e as coisas, nós estavam com uma licitação em andamento e teve vários, né, a licitação teve que parar para rever algumas coisas. Para o ano que vem já está aí, né, Mainardi? Passa um problema desse, passa voando, né? Então, é um grande problema que o município tem e vai ter que se adequar. Eu não vejo outra forma, não dá mais para empurrar isso com a barriga, tem que resolver. E são desafios, e uma coisa que você falou, né, interessante, o município cobra o licenciamento ambiental e não tem o licenciamento ambiental, né? Nesse sentido, a Câmara deu um passo fundamental, importantíssimo no ano que passou, que foi a questão da adequação de projetos, né, Mainardi? Do espaço físico da Câmara, que também era muito antigo, né, que foi feito lá uma obra, uma reforma, para deixar tudo de acordo, né? Veja, o prédio da Câmara Municipal de 1980. Naquele tempo não se falava em acessibilidade, nem segurança contra incêndio, e o prédio foi entregue, até hoje está sendo utilizado e não tinha essas adequações. Nós fizemos o projeto da acessibilidade, já executamos, fizemos de prevenção de incêndio, já executamos.
Já estamos com o projeto do anexo pronto, que é um novo espaço que nós vamos construir, pronto já o projeto. Agora nós vamos partir para a licitação desta obra. Nós temos já a previsão orçamentária, já há muitos anos estamos colocando, e agora chegou o ponto de que nós temos que fazer. Nós utilizamos um espaço emprestado para a estrutura administrativa da Câmara já há muito tempo. Temos que devolver esse espaço e não temos como receber a estrutura administrativa da Câmara no prédio, uma vez que o espaço que já existe hoje lá, que os vereadores ocupam, já é insuficiente. Então, nós vamos ter que resolver essa situação. Nós vamos ter que fazer essa obra, concluir essa obra, para que nós tenhamos lá a condição de receber as pessoas. Nós não temos uma sala de reunião que a gente possa fazer a reunião das comissões internas. Os vereadores estão fazendo dentro dos gabinetes. Então, a reunião das comissões internas deve ser públicas. Quem quiser participar pode ir lá participar, ver o que está sendo discutido, o que pensa cada vereador, e muitas vezes está fechado num gabinete, as pessoas não têm acesso. Então nós precisamos, na verdade, desse novo espaço para fazer a adequação do prédio, receber a estrutura administrativa, ter salas de reuniões para as comissões internas, ter um espaço. Hoje nós cedemos muito plenário, e acabamos tendo problema, até porque acaba estragando e tendo que tá arrumando som, arrumando tudo que acaba acontecendo ali, e a gente precisa ter que estar investindo muito sempre. Então ter espaço adequado para servir, também atender esses empréstimos que nós fazemos hoje do plenário num espaço menor. O plenário é muito grande, e daí às vezes uma pequena reunião de uma entidade ou de um conselho acaba tendo que utilizar todo aquele plenário, sendo que se tivesse um espaço menor adequado, podia ser utilizado. E nós vamos fazer isso no novo prédio. E até mesmo as condições de atendimento da população, né, Mainardi? Porque isso acaba sendo um papel do vereador. O vereador acaba fazendo muito esse trabalho que alguns criticam, de assistencialismo, mas faz parte também você dar pelo menos uma orientação para a população, né? A pessoa chega lá, quer saber como é que elas agem com relação a ver um carnê de IPTU, etc. e tal. Quer dizer, você tem que ter uma mínima estrutura para ajudar, né? Veja, o vereador, ele é o para-choque da sociedade. Todos os problemas que acontecem na cidade acabam chegando na Câmara Municipal. Por que acontece isso? O cidadão conhece o vereador, encontra o vereador na igreja, no supermercado, ele tem aquela proximidade com o vereador. E já com os outros políticos, mesmo até o prefeito, por ter que cuidar de uma cidade inteira, o deputado estadual, o deputado federal, estão distantes da população por conta de não ficar, muitas vezes trabalha a semana toda em Curitiba, trabalha a semana toda em Brasília, não tem aquela proximidade com a população. Já o vereador, o cidadão vai até a Câmara, chega lá, encontra o vereador no gabinete, conversa e acaba levando os problemas que tem. Às vezes até nem é de alçada do município, às vezes é uma alçada do governo do estado, ou até mesmo do governo federal, mas é que o vereador acaba encaminhando essas situações. Então cabe ao vereador, uma vez que quando ele está em campanha, ele se coloca à disposição. Então eu vejo que o vereador tem que receber as pessoas e tem que escutar. Então faz parte do trabalho do vereador e nós fazemos isso lá. E para isso você precisa de uma boa estrutura, né? Precisa de estrutura, nós temos que dar condições ao vereador de exercer seu mandato. E nós temos lá, a Câmara tem condições, nós temos um orçamento que nós temos cuidado para que não seja gasto muito, porque hoje nós vivemos uma crise, mas os vereadores têm nos ajudado nesse sentido. Então, a gente fica feliz porque nós temos, no ano que passou, nós tínhamos um orçamento de 24, devolvemos 8 milhões. Então, nós fazemos esse trabalho. Né? Sim. E quer dizer, isso é o que a Câmara tinha o direito de ter como orçamento, é isso? Não, nós poderíamos ter um orçamento de até 30 milhões de reais, por quanto que é um percentual da receita do município. Mas nós fizemos um orçamento menor, e além de ser menor, nós devolvemos 8 milhões no orçamento de 24. Esse nosso papo está muito bom, a gente pode continuar no próximo bloco? Sim, com certeza. Então, é um instante só e eu já volto, não saia daí.